pessoal, eu sou a Shelly, bem-vinda ao Beijo da Gorda e hoje a gente vai falar um assunto tanto quanto sério. Gente, quem aí andou conectado nas redes sociais nas últimas 2, 3 semanas deve ter ouvido falar a respeito desse assunto, né, que apareceu até na TV. Quase todos os jornais passaram esse assunto, que na verdade já tá até ficando um pouco saturado e não teve ainda nenhuma conclusão. Na verdade a história ninguém sabe onde exatamente parou, né, porque tal de um processo o outro, apaga vídeo, faz um show e tudo mais, e acabou que meio que não deu em nada. Que merda, hein? Sabia não? Que é o canal Bel para Meninas. Pra quem não sabe a história, eu não vou entrar em tantos detalhes, mas eu vou deixar aqui embaixo alguns vídeos que conta toda a história, que conta com mais detalhes e ainda faz uma análise, tá? Pra que a gente também não fique entrando em tantos pormenores, né, gente? Na verdade, esse canal, Bel para Meninas, é um canal que ele é antigo, né? Na verdade, ele foi criado pela mãe da Bel. A Bel é a menina e a Fran é a mãe da Bel. E ainda tem o teu pai, tem a irmã, enfim, a família toda participa do canal. Só que o canal, ele começou sendo criado pela Fran, que é a mãe da Bel, e o canal se chamava Fran para Meninas. E, na verdade, esse canal já era voltado para o público infantil. A Fran sempre trabalhou com público infantil, então ela tinha esse canal onde ela preparava todas as brincadeiras, experimentos e conteúdos voltados para esse público, né? E para as mães também, né? Não só para as crianças, mas também para as mães. Eis que a Bel nasceu. E a Bel, quando ela tinha mais ou menos, acho que uns 4, 5 anos, se eu não me engano, ela quis participar dos vídeos junto com a mãe. De acordo com a própria Fran, a Bel, ela se interessou, né, porque ela via a mãe participando, né, fazendo os vídeos, e a Bel, ela quis se enfiar ali no meio, né, como qualquer criança. E aí a Fran deixou, acabou que o público gostou da Bel, e a Bel também acabou gostando de participar dos vídeos, e começou a pedir para participar sempre. E aí, no final das contas, o canal acabou passando para a Bel, né, acabou se tornando Bel para Meninas. Então até hoje o conteúdo ele é voltado, né, para mais ou menos infantil, infanto-juvenil aí, né, já indo pro adolescente, e o canal ele é basicamente uma série de, uma mistura de desafios, que muitas vezes são os pais da Bel que desafiam ela a fazer alguma coisa, algumas brincadeiras, e também mostra o dia a dia da família como um todo. O pai ele seria meio que o produtor, né, do canal, então ele é que normalmente filma, e também ele que meio que roteiriza e tudo mais, e a mãe ela também ajuda a roteirizar e ela participa dos vídeos junto com a Bel. A Bel ela também, eu acho, se eu não me engano, ela faz algumas filmagens, mas ela é mais voltada para a execução realmente dos vídeos, tá? E ela é sempre muito orientada pelos pais. Pois bem, por que então criou-se essa polêmica, né, gente? Tudo parece ser muito bonito, né? Na verdade, o que aconteceu foi que, recentemente, o público dela, que antes era criança e agora passou a ser mais infanto-juvenil, pré-adolescente, adolescente, que é mais ou menos a faixa de idade dela, eles começaram a assistir, eles já acompanham a carreira dela, e eles começaram a perceber que, na verdade, o comportamento da mãe da Bel não estava muito adequado para a idade da Bel, né? Na verdade, a Bel estava sendo tratada como se fosse ainda um bebê, que ela não pode escolher o que ela quer, que ela tem que ser tratada sempre na base como se ela fosse um bebezinho ainda, né? Então, as pessoas que já eram da mesma faixa de idade dela começou a achar um pouco estranho o comportamento da mãe. E, por consequência, os pais dessas crianças, né, o pai desses adolescentes, também começaram a ver o conteúdo e começou a perceber que não era apenas o caso de tratar ela como uma criança. Na verdade, a coisa era um pouco mais grave. Na verdade, já estava entrando em alguns vídeos, já podia ser considerado aí talvez um suposto, né? Eu tô falando suposto porque ainda não foi investigado. A investigação ainda está em andamento e eu não posso fazer nenhum tipo de acusação, não é mesmo? Mas seriam supostos maus tratos a Bel. Alguns vídeos, por exemplo, mostram ela passando mal durante um desafio, né, em que a mãe pede para ela experimentar uma coisa meio gosmenta, né, que seria uma mistura de alimentos, e ela não quer. Minha mãe insiste para ela pelo menos provar, né, o sabor, e quando a filha prova, ela passa mal e ela vomita. E no que ela tá vomitando, a mãe dela pega e começa a jogar aquele conteúdo em cima dela, dando risada, brincando e tal. E esse vídeo, na verdade, esse vídeo que eu tô descrevendo, ele nem é vídeo recente, gente. Esse vídeo, a Bel era apenas uma criancinha. Se vocês verem o tamanho dela nesse vídeo e ela, hoje em dia, você percebe que teve uma diferença de alguns anos, tá? Não é alguns meses, é realmente alguns anos de diferença. E até hoje existem alguns vídeos dela mais recentes que também mostram alguns
comportamentos um pouco estranhos, como se a Bel tivesse um pouco de medo, ou então casos em que a Bel tá chorando e a mãe meio que ignora aquela situação, né? A filha contando uma situação triste, a mãe meio que ignora. Então, realmente alguns vídeos mostram que o conteúdo não tá assim exatamente sendo muito saudável para a faixa de idade dela. Como eu falei, eu não tô aqui para fazer nenhum tipo de acusação, eu estou apenas contando, na verdade, o que, né, o resumo do que tá acontecendo. Eu não tô expondo aqui minha opinião pessoal, até porque minha opinião pessoal não é uma das melhores, né, em relação a isso, mas eu tô aqui realmente fazendo um resumo para que vocês possam entender a que ponto eu quero chegar com o meu raciocínio e com os pontos que eu vou levantar aqui nesse vídeo. O primeiro ponto que eu quero levantar é: se esse canal é tão antigo e se esse canal tem tantas visualizações, porque a gente não tá falando de um canal pequeno, gente. A gente não tá falando de um canal com 100 e poucas visualizações, com 1000 e poucas visualizações. A gente tá falando de um canal que tem milhões de inscritos, milhões de visualizações todos os dias, que tem patrocinador, que tem milhões de seguidores no Instagram. A gente tá falando de um canal também que ele é antigo, não é um canal recente, ele não foi criado há 2 meses atrás. Ele não é um canal, por exemplo, que esses vídeos polêmicos são de agora, desse ano ou do final do ano passado. A gente tá falando de um canal que, além dele ser antigo e ter muita visualização, os conteúdos que seriam considerados, que seriam supostos maus tratos, eles são antigos. Tem vídeos que você percebe que tem uma diferença de anos em relação a agora. Ou seja, por que então tantas pessoas, tantas milhares de pessoas, tantas milhões de pessoas viram esses vídeos e simplesmente passaram reto? Porque elas simplesmente olharam, que a impressão que dá é que essas pessoas viram os vídeos e elas simplesmente passaram lisas. Elas não viram absolutamente nada de errado. Lembrando que o conteúdo desse canal, ele é voltado para o público infantil e infanto-juvenil, mas também tem muito adulto que assiste. A gente tem que lembrar que tem muitos pais também que assistem esse canal, que estão aí acompanhando o que os filhos assistem e que assistem até juntos, ou então até pais e mães que assistem mesmo sem os filhos. Ou seja, a gente tem todas as faixas de idade que assistem esse vídeo e que ninguém nunca parece ter sentido, né, que tinha algo de errado e precisou que somente agora, só agora nessa quarentena, parece que as pessoas do nada começaram a reparar que tinha algo de errado. Então é o momento que você para pra pensar, peraí, como assim milhares de pessoas passaram lisas no vídeo e simplesmente, tipo assim, ignoraram tudo isso, né? Porque, assim, pra mim, parece uma coisa meio estranha você ver um vídeo de uma criança vomitando, por exemplo, na frente da mãe, e a mãe nem aí, dando risada, achando graça, e não foi o único vídeo que ela chega a vomitar. Tem um outro vídeo que é um pouco mais recente, que ela também chega a vomitar, ela corre pro banheiro pra vomitar, porque a mãe, ela não tá preocupada se a filha tá vomitando, ela se preocupa em ela não vomitar em cima da mesa, né? Essa é a preocupação da mãe. E a mãe começa a dar risada, brincando, achando tudo aquilo muito engraçado. Eu não estou aqui, por exemplo, afirmando que isso é maldade da mãe, que a mãe é péssima, que a mãe é isso, que a mãe é aquilo outro, porque eu não tô lá dentro da casa dela. Eu estou apenas falando o que acontece nos vídeos, tá? Só pra deixar bem claro aqui pra todo mundo. O que acontece? Eu realmente fiquei me perguntando durante muito tempo, tanto que eu até demorei pra fazer esse vídeo, porque na verdade eu fiquei pensando, cara, como é que as pessoas não viram uma coisa tão óbvia, sabe? E eu vi várias pessoas na TV também falando a mesma coisa, tipo, cara, como é que todo mundo passou tão reto durante anos e, tipo, ninguém viu que tinha algo de errado, cara? Tipo, qual que é o problema da gente, sabe? Pois bem, na verdade eu acho, né, eu acredito que existe uma explicação, que é uma explicação na verdade bem simples, que é a questão da santificação, né, a questão da santidade da maternidade. O que seria isso, gente? Eu não tô aqui falando mal de mãe, tá, gente? Também não estou falando mal da mãe da Bel. Na verdade eu vou falar de um comportamento que acontece, que eu percebo que acontece sempre, e eu percebo que acontece não só na internet, mas também na nossa vida real, né? Aqui no planetinha Terra, aqui na nossa vida, e vocês já devem ter visto algum caso desse tipo. Que assim, a nossa sociedade, ela é criada para meio que transformar a nossa mãe como se ela fosse uma santa, né? Então assim, não que a sua mãe pode ser ótima, a minha mãe é maravilhosa, gente. A minha mãe eu falo que ela é uma santa na minha vida, porque pra me aguentar, pelo amor de Deus, gente, só sendo uma santa mesmo pra ter paciência. Mas a gente sabe que nem todas as mães são assim.
A gente sabe que nem todas as mães, elas têm essa coisa materna, esse sentimento ou esse comportamento de mãe. Às vezes ela até sente, mas ela não se comporta da forma que ela se sente, né? Ela se sente mãe, mas ela não consegue se comportar daquela forma. Tanto que existem as mães narcisistas, né? Que são exatamente mães que elas não conseguem ter, como que eu posso dizer, um sentimento de maternidade pelo filho, né? É uma doença, aliás, né? Eu vou até tentar colocar alguma matéria aqui embaixo que fala sobre mãe narcisista para que vocês conheçam um pouco mais a respeito disso. Que é uma doença, ela realmente existe, ela não é mimimi da internet, ela não é reclamação de adolescente, ela é realmente reconhecida pela psiquiatria, tá? Então, existem mães que elas não têm esse mesmo comportamento. Eu nem vou falar muito questão de sentimento, mas eu falo de comportamento, né? Que seria aquele comportamento de proteção, né? Que a gente fala que é aquela coisa materna mesmo, né? De proteção, de cuidado, de estar ali do lado, de companheirismo. A gente sabe que tem algumas mães que, felizmente, elas têm tudo isso, mas infelizmente tem outras mães que elas não têm isso. Só que a nossa sociedade, ela desenhou como se fosse uma coisa impossível isso acontecer. Como se todas as mães fossem puras, inocentes e elas não errassem nunca. Infelizmente não é isso que acontece. Que susto. Então, na verdade, o que acontece, gente, é que por conta dessa nossa cultura de santificar as mães, né, a imagem da maternidade, isso acaba trazendo uma série de problemas que não significa que a gente não tenha que olhar a nossa mãe com respeito, amar a nossa mãe, né, tipo, ter todo o cuidado, não é isso, gente. Mas também é importante que a gente entenda que ninguém é santo, né? Ninguém tá ali, tá isento de erros. Tá? Ninguém tá ali no altar isento de erros, pelo menos ninguém que tá vivo, tá, gente? Então, na verdade, o que acontece é que, por exemplo, aí vocês podem perguntar, Shelly, mas o que isso tem a ver com o vídeo, caramba? Pois bem, gente, tem tudo a ver com isso. Por quê? Quando você vê, por exemplo, uma pessoa estranha, imagine que uma mulher estranha chega para uma criança e faz essa criança vomitar. Na hora você já vai ficar revoltado, você já vai começar a denunciar, você já vai querer colocar fogo na pessoa, aquela coisa toda. Só que quando tá a mãe do lado e a mãe é que faz esse comportamento, as pessoas tendem a não ver maldade naquilo. Elas tendem já automaticamente perdoar aquele comportamento. Isso é uma coisa normal do ser humano, porque o ser humano, mesmo que ele não se dê bem com a própria mãe, ele ainda tem na cabeça dele inconscientemente que se a mãe está perto e está dando permissão para aquilo, então tá ok. Tirando alguns casos, lógico, que a pessoa sabe que existe alguma coisa de errado. Mas normalmente as pessoas, né, seja adulto, seja criança, elas vão olhar para aquela situação e vão falar: ah, mas a própria mãe tá do lado, né, então tá tudo certo. No caso do canal Bel para meninas, você percebe que todos os comportamentos que seriam considerados indevidos por nós todos, né, eu acho, pelo menos eu acredito, né, que todos nós daqui, né, consideramos incorretos, todos eles são feitos pela própria mãe ou pelo próprio pai. Ou seja, a gente tem uma tendência a olhar aquela situação e meio que deixar pra lá, porque é coisa de família. É que nem, por exemplo, o casamento, né? Que você vê lá o marido, hoje em dia nem tanto, mas até um tempo atrás você via lá, sei lá, o marido espancando a esposa, e aí todo mundo vira, até hoje mesmo, vira e fala assim: ah não, mas é marido, né? Tá tudo bem, tá tudo bem. Só que o comportamento tá errado. E as pessoas não fazem nada. Por quê? Porque fala que é porque é marido. É a mesma coisa. A mãe tá tendo um comportamento errado, mas as pessoas meio que deixam pra lá, porque falam: ah não, mas tá em família, a mãe tá ali do lado. Na cabeça das crianças e na cabeça dos adolescentes, isso acaba sendo mais forte ainda. Por quê? Porque eles têm como a principal base deles e por onde eles seguiam é exatamente os pais. O pai e a mãe, ou a pessoa que cria, né? Então pode ser a avó, pode ser a tia, a madrinha, a vizinha, quem estiver criando a imagem de liderança, né, que tá ali criando eles, é que eles respeitam, é que eles seguiam. Então quando eles veem a líder de outra família fazendo aquilo, eles até podem achar que tem algo de errado, eles podem não gostar de ver a menina vomitando, mas por outro lado, eles olham, tá do lado a mãe, e a mãe tá dando risada. Então é como se ela desse permissão para a pessoa que tá assistindo, para ela também dar risada, porque é a cria dela. É a cria. Meu, se eu estou rindo da minha cria, por que você não vai rir da minha cria? É mais ou menos isso.
Então é um caso muito complicado, tá? Então eu acho que até por isso que demorou tanto tempo para as pessoas começarem a denunciar. Tanto que, pelo que eu fiquei sabendo, não sei se realmente é verdade, mas o que eu fiquei sabendo é que as primeiras pessoas a denunciarem esse caso, na verdade, foram os adolescentes, não foram os adultos. Foram pessoas mais ou menos na mesma faixa de idade dela que falou, cara, tá tudo errado, sabe? Por quê? Porque é uma galera que hoje em dia tá tendo um certo quebra de tabu em relação a essa coisa da maternidade santa, né? Então tem muitos adolescentes hoje em dia que eles conseguem perceber que tem algo de errado dentro da própria família. No ano passado, por exemplo, existiram N matérias na TV aberta mesmo, falando sobre mãe narcisista. Hoje em dia já é uma coisa que as pessoas conversam a respeito, porque as pessoas já sabem que é algo que existe. Mas, gente, assim, antes de vocês pensarem, nossa, mas a Shelly tá falando que a Fran é narcisista, que a Shelly tá falando que a Fran é uma péssima mãe, que a Fran não ama a Abel. Gente, eu não tô falando nada disso. É que nem eu falei, eu não estou dentro da casa dela. Eu não posso tirar conclusões a respeito de um conteúdo que eu vi na internet. Eu acho muito pouco. Assim, eu tenho sim a minha opinião pessoal. Eu realmente sou contra esses vídeos, eu fiquei aliviada dela ter retirado os vídeos, porque talvez ela tenha tido, talvez um pouco de bom senso, ou de repente é porque ela tá cansada das acusações, mas eu acho que de uma certa maneira, talvez isso faça ela acordar. Isso não significa que ela é uma péssima mãe, né? Até porque eu não sou juíza, eu não sou do conselho tutelar, eu não tô ali olhando o comportamento da menina e tudo mais para poder fazer qualquer tipo de julgamento, tá? Mas a questão é que o que eu falo é a respeito dos vídeos. Então pode ser que ela seja uma ótima mãe, que ela tá criando super bem a menina, mas por outro lado, talvez ela esteja perdendo um pouco a mão na hora de fazer os vídeos. Então é um pouco difícil a gente julgar. Outro ponto também que eu vi várias pessoas criticando nas redes sociais, que eu também critiquei, eu devo assumir que eu realmente critiquei bastante, mas eu critiquei mais pra mim mesma do que na internet, né? Foi a questão da postura do conselho tutelar, né, gente? Porque o conselho tutelar chegou aí na casa dela, né, depois de um pedido do Cidade Alerta, se eu não me engano, e eles foram lá, eles chegaram, né, a abrir um processo, tal, eles ainda estão investigando, então não tá fechado ainda, mas na primeira coletiva deles, eles falaram na TV que, tipo, meio que ai, gente, tá tudo certo, viu? A gente foi na casa dela e assim, tá tudo bem, tá tudo maravilhoso. A menina não sabe nem o que tá acontecendo, a menina tá numa nice. Assim, a família, a gente tá muito fragilizada, a gente tá preocupado, na verdade, com a família, né? Porque a família tá ficando muito triste com as acusações. A mãe negou absolutamente todas as acusações e parece que tá tudo bem, mas assim, a gente vai investigar, viu? Pois é, gente, o conselho tutelar falou basicamente isso, tá? E aí as pessoas começaram a se revoltar em relação a isso, principalmente no Twitter e tal, a pessoa falou, meu, mas como assim, cara? Tipo, você não tá vendo os vídeos, cara? Olha as treta, mano, você precisa do que mais? Pô, a menina tava lá vomitando, a menina tava se afogando, tem outro cara tá chorando, a mãe tá nem aí pra ela. O que vocês estão fazendo? Caraca, mano, tá tipo muito na sua cara. Pois é, gente, realmente eu também fiquei revoltada, mas por outro lado, a gente tem que entender algumas coisas aí do conselho tutelar. Primeiro ponto, existe uma falha no processo? Existe uma falha no processo. Isso é uma coisa que não é de agora, gente. Se vocês assistirem documentários, que tem até na Netflix, gente, alguns documentários brasileiros, e isso não acontece só no Brasil, tá, gente? Então antes de vocês começarem a falar, porque o conselho tutelar brasileiro é uma merda. Não, gente, o conselho tutelar brasileiro não é uma merda, tá? Vocês têm o respeito. A questão é que existe uma falha no processo e essa falha, na verdade, acontece no mundo todo, tá? No mundo todo, se vocês pesquisarem, vocês vão ver que a mesma coisa acontece no mundo inteiro. E exatamente pelo mesmo motivo que eu falei no primeiro ponto, que é essa questão da santificação da maternidade, tá? O que acontece? Esse erro no processo do conselho tutelar nada mais é do que uma insistência do governo, e existe uma razão para isso, para manter a criança mais próximo possível da família. A gente sabe que existe isso, não é à toa, tá, gente? Não é porque o conselho tutelar tá pouco se lixando para a criança, tá, gente? Não é isso. Não é que o conselho tutelar não liga para a criança. É porque simplesmente o conselho tutelar tem que ver 1000 questões que podem prejudicar a vida dessa criança. Então, o que pra gente é uma coisa muito óbvia, o conselho tutelar tem que ter muito cuidado, porque aquela criança que é retirada da casa, ela vai para um lar temporário e depois ela pode ir para um lar de adoção e ela pode ficar naquele lar de adoção a vida inteira,
né? Então eles têm que analisar todos os casos para, em último caso, quando realmente está muito comprovado, é que eles tiram realmente a criança da mãe. Então o conselho tutelar está sempre procurando deixar a criança dentro do lar. É errado isso? Logicamente que não, gente, porque se a gente for parar para pensar, realmente é complicado você tirar uma criança do lar dela de uma hora para outra. O conselho tutelar tem que ver todas as possibilidades. Se a criança tem condição de morar com outro parente, quem que é o outro parente, se essa criança for pega para colocar no conselho tutelar em algum lar temporário, ela vai ser adotada? Qual o impacto dessa criança ser adotada por outra família? Então, são uma série de questões que o conselho não pode só chegar lá e fazer o que a gente queria, que é meter porrada já em todo mundo, né? Assim que chegasse, fazer, vamos resolver logo essa questão. Exatamente agora que o garoto... Infelizmente eles não podem fazer isso, gente, sabe? Eles não podem resolver as coisas na porrada, tá? Então a gente tem que se contentar em relação a isso. Mas o lado bom é que eles ainda estão investigando e que eles vão até o fim, porque a mídia tá sim pegando pesado em relação a isso. E o último ponto, que eu acho que não é o menos importante, que é sobre a questão do YouTube, né, gente? Os canais aí, redes sociais e tudo mais, eu ia falar rede de relacionamento. Porque assim, eu vejo várias pessoas falando, gente, mas como que o YouTube libera esse tipo de conteúdo, né? Tipo, cara, ele não tem os algoritmos loucos e tal, como é que ele deixa, tipo, o vídeo, né? O que acontece? Gente, o que acontece é o seguinte, o YouTube, ele tem uma forma de avaliação que ele é basicamente um algoritmo. Então o que ele faz? Toda vez que você sobe um conteúdo, ele vai fazer uma série de análises. Então uma das análises que eles vão fazer é se aquele conteúdo é para criança, se não é. Então eles vão separar. Se aquele conteúdo, por exemplo, é maior de 18 anos, eles vão classificar aquilo como maior de 18 anos e eles vão fazer uma forma de avaliação. Em compensação, se você sobe o conteúdo e você informa que é para criança, porque você informa isso na hora de você subir um vídeo. Se você fala que é para criança, ele vai fazer uma outra avaliação. Então, e ele vai avaliar se realmente aquele conteúdo que você falou que é para criança, se ele realmente é para criança. Porque você pode falar, ah, é para criança. E aí quando você vê, você tá subindo baita de um pornozão lá, como se fosse para uma criança de 5 anos. Só que o YouTube, de uma forma geral, ele até que funciona bem, tá, gente? O algoritmo dele até que de uma certa forma é eficiente, mas infelizmente ainda fica dependendo de como que a gente se comporta na rede. Ou seja, mesmo que você coloque seu filho para assistir um canal no YouTube Kids, é importante que você acompanhe exatamente o conteúdo que ele está assistindo. Não só o nome do canal, não só quem participa do canal, mas se realmente aqueles vídeos eles estão sendo próprios para a idade do seu filho. Então vê se aquele desenho, se ele realmente tá trazendo alguma coisa boa pro seu filho, né? Se ele realmente é uma coisa saudável. Verifica se aquele youtuber, né, que faz conteúdo para criança, se realmente não tá tendo algum tipo de conteúdo impróprio. Porque às vezes a pessoa faz, não é nem pela intenção de fazer algo de errado, mas às vezes pra ela não tem nada de errado, né? Falta um pouco de bom senso também, né? Então é importante que os pais tenham esse bom senso que às vezes falta no criador de conteúdo. Fazer o que, né? Acontece, né, gente? Nem todo mundo tem simancol, né? Aí vocês podem perguntar, beleza, mas eu encontrei um conteúdo errado, o que eu posso fazer pra, né, sumir com aquilo? Gente, denuncia. Denuncia, não é ficar compartilhando, a pior coisa que tem é vocês ficarem compartilhando o link com um monte de gente depois que vocês viram algo bizarro. Simplesmente denuncia e só passa para aquelas pessoas que você sabe que vai denunciar e que não vai ficar dando engajamento. Todos os vídeos no YouTube, eles são alimentados por engajamento. O que seria isso? Você assistir, você curtir, você comentar, você se inscrever no canal, é isso que dá engajamento. Cada vez mais engajado aquele vídeo tá, mais ele vai aparecer nas primeiras páginas das pessoas. Ou seja, se por exemplo a pessoa subir um desenho animado lá com cena de pornozão e todo mundo ficar dando like e todo mundo ficar se inscrevendo e todo mundo começar a comentar, mesmo que seja xingando, aquele vídeo vai começar a subir. Então evite comentar, evite curtir, evite dar até o máximo que você pode fazer é dar o dislike, né, que é a mãozinha pra baixo, e realmente ir lá e denunciar como conteúdo impróprio. Isso faz com que seja feita uma limpeza realmente no YouTube. Então é isso, gente. Pro vídeo também não ficar, né, 55 minutos, eu acho que eu consegui passar o meu recado. E se você gostou, se você concorda ou discorda, pode comentar aqui embaixo. Então, em vez de dar engajamento pra essa galera, dá engajamento aqui no meu vídeo. Pode se inscrever no meu canal, curtir, comentar e compartilhar com seus amigos, tá bom, gente? E é isso. E não se esquece de me seguir nas redes sociais e de ver meus outros vídeos, tá? Muito obrigada, gente. Até a próxima. Beijo da gorda.